Irmãos, graça e paz, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra de Deus. Como os irmãos já sabem, nós estamos estudando Cristologia, tá? A pessoa e a obra de Cristo. E na semana passada o Daniel falou sobre a humanidade de Jesus, tá? E hoje eu estarei falando sobre as limitações de Jesus, ou seja, a humanidade que traz limitações. Amém? Então eu gostaria que você orasse aí na sua casa, juntos orássemos para que o Senhor falasse ao meu, ao seu coração, ao nosso coração, em nome de Jesus. Deus, obrigado por mais essa manhã, na Tua presença, que a Tua palavra que é poderosa para salvar, santificar, para nos trazer, ó Deus amado, verdades que precisamos aprender em relação a Jesus, a pessoa de Jesus e a sua obra na cruz, a sua obra na terra por nós, que seja feita, que o Senhor faça, nos ensine em nome de Jesus. Obrigado por essa manhã, fale ao nosso coração, que possamos aprender essas verdades tão poderosas para a nossa vida e que elas sejam vividas por nós, pregadas por nós, para que essa obra de Jesus seja conhecida na terra e espalhada a todos os seres que o Senhor criou à imagem e semelhança tua. Nós oramos agradecidos. Obrigado por esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu já disse, o Daniel na semana passada falou sobre a humanidade de Jesus e hoje nós iremos conversar um pouco sobre as limitações de Jesus, a humanidade que traz limitações, ou seja, Jesus experimentou fraquezas e limitações enquanto esteve aqui na terra. Como homem, ele, ao se identificar conosco aqui na terra, ele experimentou algumas limitações, como eu e você, as nossas limitações físicas, limitações intelectuais, limitações emocionais, as nossas limitações espirituais. Jesus experimentou todas elas. Enquanto esteve aqui na terra, se encarnou na forma de homem, foi reconhecido em figura humana, ele experimentou todas essas limitações. Ele não foi imperfeito como homem, como nós, imperfeito jamais, porque ele era Deus encarnado num corpo humano, na pessoa de Jesus, e nem perdeu a sua divindade por conta disso, seus atributos divinos. Mas o que ele fez? Filipenses 2 nos diz, a partir do verso 5, ele abre mão voluntariamente dos seus atributos divinos, se esvazia por vontade própria, abdica da sua natureza divina, dos seus atributos divinos, da sua posição, e pisa aqui nessa terra, se humilha e obedece aos propósitos do Deus Pai. Então por isso que nós falamos que Jesus, ele viveu, assumiu as suas limitações aqui na terra para obedecer os propósitos de Deus Pai. Aí já estamos falando na questão da função, né? Ele abre mão e na sua função como filho, ele se submete à vontade soberana de Deus Pai. Então na lição de hoje nós vamos entender melhor quais foram os pontos na qual ele se limitou, na qual ele se humilhou, a fim de nos resgatar, a fim de nos comprar, a fim de se sacrificar por nós, para que através do seu resgate nós fôssemos salvos pelo seu amor, por sua graça e misericórdia. Então a primeira limitação de Jesus foram as suas limitações físicas, limitações próprias da natureza humana. Assim como nós, Jesus assumiu e teve limitações físicas, ou seja, ele precisou do oxigênio da mãe. Enquanto esteve no ventre de Maria, ele dependeu do oxigênio da sua mãe, ele precisou ser alimentado pela sua mãe,
alimentado de leite, alimentado de papinhas, ele precisou de frutas para ser alimentado, suas limitações físicas, né? Como qualquer criança, como qualquer bebê. Jesus passou e provou de todas essas limitações, né? Precisou ser cuidado na sua higiene, precisou de remédios, precisou ser aquecido na hora do frio, precisou de ser protegido do sol, como qualquer criança. Ele se desidratou, precisou tomar água, precisou tomar sucos, ele precisou ser cuidado das enfermidades, né? Então Jesus, ele viveu como uma criança normal, como nós, com todas as nossas limitações físicas. Jesus também viveu as suas limitações como criança. O seu corpo era limitado. Jesus atravessou todas as etapas de desenvolvimento pelas quais todos nós passamos. Em Lucas capítulo 2, você que está com a sua Bíblia aí, Lucas 2:52, diz assim o texto: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, o que significa sabedoria? Jesus crescia em diversos assuntos espirituais, assuntos da sua cultura, assuntos relacionados à sua formação, né? Assuntos relacionados à sua época, ao seu momento na vida, como uma criança, como um adolescente, como um jovem. Jesus crescia em sabedoria, estatura, idade, o seu tempo, a sua pré-adolescência, a sua adolescência, a sua juventude. Jesus cresceu em estatura, altura e relacionado ao seu tempo de vida. E Jesus cresceu em graça, conhecimento de Deus, conhecimento dos propósitos de Deus na sua vida. Cresceu em graça, cresceu na bondade, cresceu movido pela misericórdia de Deus na sua vida. Então o seu corpo também era limitado. Ele cresceu em sabedoria, cresceu em estatura como nós, e cresceu em graça. Ou seja, o seu corpo precisou se desenvolver como de qualquer outra pessoa, como de qualquer ser humano mortal, como nós. Assim Jesus também tinha o seu corpo limitado, a sua resistência, ou seja, além de ter o seu organismo limitado, além de ter o seu corpo limitado, a sua resistência era limitada. Jesus ficou cansado. João 4,6, se você estiver com a sua Bíblia aí. Estava ali na fonte de Jacó, aquela passagem que fala da mulher de Samaria. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Então Jesus ficou cansado, Jesus sentia sono. Mateus 8:24, Jesus sentia fome. Mateus 4:2, 21:18, Mateus 4:2 é a tentação de Jesus no deserto, né? Ele sentiu fome por estar tanto tempo em jejum. Sede, João 4, de 6 a 7. Fraqueza, Mateus 4, novamente verso 2. Jesus sentiu dor. Deus tornou-se homem, e na sua limitação, na limitação do seu corpo, ele suportou tudo isso: cansaço, sono, fome, sede, fraqueza e dor. E os seus órgãos, lá em Mateus capítulo 7, verso 20, entraram em colapso, e Jesus, ele morre. Diz o texto, né, quando ele grita em alta voz naquela cruz, em alta voz, Jesus diz: nas tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Chegou no ápice da sua limitação física e entrega o seu espírito a Deus, assumindo a morte ali do seu corpo naquele momento. Ou seja, Jesus tinha sim limitações físicas, seu organismo era limitado,
o seu corpo era limitado, sofria de resistência, sua resistência era limitada. Essa era a sua primeira limitação. Segunda limitação de Jesus, a sua limitação intelectual, assim como nós. Jesus também, em determinados momentos da história, ele precisava, ou ele tinha, no caso, o seu conhecimento limitado. Lembra-se da parábola da figueira, lá em Marcos capítulo 13, verso 32, quando ele exorta os discípulos à vigilância, e ele diz: mas a respeito daquele dia e daquela hora, falando do fim de todas as coisas, ninguém sabe, nem os anjos, Marcos 13, 32, se tiver com a sua Bíblia aí, nem os anjos, nem o céu, nem o Filho, senão o Pai. Nesse momento aqui, Jesus, na sua humanidade, demonstra um conhecimento limitado, ou seja, em teologia essa verdade é chamada de subordinação econômica ou funcional. Jesus ali na sua função, naquele momento, como filho, como homem carnal, humano, encarnado, ele revela o seu conhecimento limitado. Amém? E o seu aprendizado limitado também. Em Lucas capítulo 2, volta aí um pouquinho a sua Bíblia, verso 52, já falamos aqui, mais uma vez eu cito esse versículo: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, Jesus foi aprendendo, Jesus foi crescendo, precisou aprender uma coisa de cada vez, precisava passar por um processo de aprendizado normal, como todo o ser humano, assim como todas as crianças. Aprendeu a comer, aprendeu a falar, aprendeu a andar, aprendeu a ler, aprendeu a escrever e aprendeu a ser obediente aos seus pais. Hebreus 5, capítulo 5, verso 8 diz que, sendo filho, ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Jesus experimentou limitações, ou seja, primeira limitação de Jesus, limitações físicas. Segunda limitação de Jesus, limitações intelectuais. Terceira limitação de Jesus, limitações emocionais. Jesus sentia tristeza, Mateus 26, verso 37, no Getsemane. Lembra? Ore, porque estou profundamente triste, a minha alma está triste. Ele pede para que Pedro e os dois filhos de Zebedeu orem por ele, porque ele sentia muita tristeza naquele momento. Jesus sentiu alegria. Muitas situações na palavra de Deus revelam que Jesus sentiu alegria e júbilo. Em João capítulo 15, verso 11, ele disse aos discípulos, Creiam em mim, acreditem em mim, para que o meu gozo esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus experimentou tristeza, alegria. Jesus se angustiava. Mais uma vez, voltando ao Getsemane, ele sentiu tamanha angústia. Jesus ficou irritado quando os discípulos, lá em Marcos capítulo 10, verso 14, eles impedem com que as crianças cheguem, se aproximem de Jesus, e Jesus disse a eles: deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Ali no templo, quando aqueles homens, aqueles religiosos transformavam o templo de oração num comércio, e Jesus chega naquela mesa irritadíssimo e vira aquela mesa e repreende aqueles homens, dizendo que eles queriam transformar o templo de Deus, aquela casa de oração, em num lugar de mercado, num lugar de barganha. Jesus fica profundamente irritado. Jesus ficou comovido na morte de Lázaro, lá em João capítulo 11, se sentiu muito triste,
chora comovido pela morte de Lázaro, preocupado. Em Lucas 22, verso 31, Jesus fica muito preocupado com a fé de Pedro, lembra? Quando ele vira para Pedro e fala: Pedro, Pedro, Satanás quer peneirá-lo. Eu rogarei ao Pai para que você não se desfaleça na sua fé, você não perca a sua fé. Jesus preocupado com a fé de Pedro. Jesus ficou admirado. Mais um sinal das suas limitações emocionais. Ficou admirado com a fé daquele centurião, lá em Marcos capítulo 8, quando aquele centurião roga para que Jesus curasse o seu filho, e ele disse para Jesus: Jesus, não precisa ir à minha casa, não sou digno de recebê-lo na minha casa, basta uma ordem sua e o meu filho pode ser curado. E Jesus admira a fé daquele homem em reconhecer o poder e a soberania de Deus através da pessoa de Jesus em curar o seu filho, em poder curar o seu filho, né? Jesus sentiu compaixão, Marcos 9,36, olhando para aquela multidão aflita como ovelha sem pastor. Ele se compadece daquela multidão. Ou seja, Jesus, irmãos, ele na sua posição de filho, quando abre mão dos seus atributos divinos, ele assume limitações físicas, limitações intelectuais e assume limitações emocionais. E em determinados textos da Bíblia, ele também assume limitações espirituais. Jesus, como homem, precisou cultivar a sua vida religiosa, ou seja, Jesus orava de madrugada, Lucas 22, 44, estando em agonia ele orava. Lucas 6, 12 e Lucas 22, 44, já falei. Lucas 6, 12, se retirava para lugares solitários e orava ao Pai. Às vezes passava a noite em oração. Jesus assumiu limitações também espirituais. Ele buscou o Pai a fim de suportar provações. Lembra-se da oração do Pai Nosso? Lembra-se? Não nos deixe cair nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Lá em Lucas 22, 42, 44, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade, suportando provações, suportando a dor, suportando a prova que ele ia passar. Ele roga ao Pai, se possível afasta, mas que todavia seja feita a sua vontade. Lucas 9:1, tendo Jesus convocado os 12 discípulos, deu a eles poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem cura. Eram homens limitados, espiritualmente falando, precisavam do poder de Jesus, do poder de Deus, também para que a sua vida fosse revestida com esse poder do alto, para que eles vivessem a sua vida espiritual em santidade, em compromisso, em consagração a Deus. Amados, Jesus era Deus, 100% Deus e 100% homem. Ele não tinha uma terceira natureza, não era uma mistura da sua natureza divina com a sua natureza humana, e nessa mistura saía uma terceira natureza. Não. Ele era sim 100% Deus, mas enquanto homem na terra, em determinados momentos da história, ele abriu mão das suas prerrogativas divinas e assumiu literalmente as suas limitações humanas, como eu e como você. Mas é fato que Jesus, em determinados momentos da história, também saindo um pouco do tema, ele precisou
assumir e partilhar da sua natureza divina diante dos homens. Jesus não curava em nome, como os discípulos, né, que curavam em nome de Jesus, né, os discípulos, quando efetuavam curas, eles efetuavam em nome de Jesus. Quando eles expulsavam demônios, eles expulsavam em nome de Jesus, como nós hoje, como eu e você. Nós oramos para que uma pessoa seja curada em nome de Jesus. Nós clamamos para que uma pessoa seja liberta, curada de uma enfermidade, liberta de espíritos malignos em nome de Jesus. Mas se você olhar para a vida de Jesus, olhando agora para a sua parte divina, ele em determinados momentos da história, ele não curou em nome de ninguém. Ele simplesmente olhou para aquela pessoa e falou: levanta e anda. Levanta e anda. Os seus pecados estão perdoados. Quem é que pode perdoar pecados senão o próprio Deus? Colossenses capítulo 1 diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, falando agora da divindade de Jesus. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E eu queria fechar com esse verso, Colossenses 1,19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Jesus era assim. Deus e Jesus era assim, 100% homem, mas em plena rendição a Deus Pai. Era alguém que andava em plena rendição ao Espírito Santo de Deus. Por isso que suportou tudo o que suportou. Por isso que passou por tudo o que passou e chegou até a cruz por amor a nós. Porque foi, sim, um homem que viveu com todas essas limitações, um Deus que abre mão das suas prerrogativas divinas para viver como nós, para morrer por nós, como o Daniel falou, assumir os nossos pecados na cruz. Tinha que ser homem, mas um homem perfeito. Se fosse qualquer um de nós, essa obra e o efeito da morte na cruz e da paga pelos nossos pecados não teria nenhum efeito se fosse eu, se fosse você. Deveria ser assim, um homem perfeito, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então só Jesus, nascido de uma mulher, mas não de um sêmen masculino, mas do próprio Espírito Santo de Deus, ele assume essas limitações por amor a mim e por amor a você. E lá em Hebreus capítulo 4, Hebreus 4, versos 15, partindo aí para a conclusão: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele viveu as nossas fraquezas. Ele viveu as tuas limitações, ele viveu as minhas limitações. Ou seja, nós temos um sumo sacerdote que se compadece da minha e da sua fraqueza, porque ele também foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Essa é a diferença. Portanto, verso 16, Hebreus 4,16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o primeiro desafio, olhando para a vida de Jesus e para todas as suas limitações, primeiro desafio para a minha vida, e eu quero deixar para a tua vida: se achegue junto ao trono da graça.
Quais são as limitações que você está vivendo hoje na sua vida? Sejam elas físicas, intelectuais, emocionais, sejam elas espirituais. Se achegue ao trono da graça em oração. Se achegue ao trono da graça através da palavra. Busque ao Senhor. Busque o sumo sacerdote que vai se compadecer de você. E que através ou por meio da limitação que você está vivendo hoje, você também seja um vencedor. Ou você viva por todas elas, com todas elas, mas movido por essa graça, movido por essa misericórdia, movido por essa compaixão de Jesus no teu coração. É a enfermidade que você está enfrentando? Viva ou passe por ela cheio dessa graça, desse Jesus que se compadece por você. Porque se Ele não te cura, o Jesus divino, Ele te dá graça para viver com ela nas suas limitações intelectuais. Peça sabedoria a esse Jesus que também viveu. Nas suas limitações emocionais, se achegue ao trono da graça. Nas suas limitações espirituais da sua família, se achegue ao trono da graça. Esse Jesus viveu todas elas. Ele se compadece de você. Ele está em você. Ele anda com você. Ele te dá suporte. Ele é o seu pastor. Então esse é o primeiro desafio que eu tiro para a minha vida, queria tirar para a sua vida. Jesus era Deus, mas viveu como homem. Nós somos humanos, somos 100% homens e queremos viver como se fôssemos Deus. Vou repetir. Jesus era Deus, abre mão dos seus atributos divinos, como diz em Filipenses capítulo 2, e vive como homem, aceita suas limitações. Nós somos homens e queremos viver como se fôssemos Deus ou deuses. Aceite as suas limitações. Pare de brigar com Deus. Se submeta, nós somos ovelhas do bom pastor. Pare de querer controlar sua vida, sua história, controlar a vida das pessoas. Pare de querer controlar circunstâncias. Pare de querer controlar o mundo. Pare de querer controlar as coisas que acontecem à sua volta. Pare de querer ser Deus. Assuma a sua humanidade. E se achegue ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e graça em ocasião oportuna. Então, primeiro, se achegue ao trono da graça. Segundo, assuma a sua humanidade, dependa desse sumo sacerdote. E terceiro, se humilhe. Se humilhe. Em que situações da sua vida você precisa assumir a humilhação? É no seu casamento? Assuma a humilhação. Jesus se humilhou por nós. Jesus abriu mão da sua prerrogativa divina, de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de todo o seu esplendor, de tudo que era de direito dele, e se humilhou por amor a nós. Por amor a quem você precisa se humilhar? Para que essa pessoa seja resgatada? É o teu marido? É a sua esposa? É por amor a quem que você precisa? Eu não estou dizendo, irmãos, que você precisa... não estou falando de violência doméstica, não. De feminicídio. Não estou dizendo que você precisa ser envergonhada o tempo todo. Mas é fato que precisamos sim nos humilharmos para que Deus nos exalte. É receber algumas afrontas, é receber algumas falas, receber algumas humilhações e entregar a Deus, entregar ao sumo sacerdote que se compadece de nós. Não querer revidar na mesma moeda, não querer dar o troco na mesma moeda, mas entregar aquele que julga retamente. Se humilhe no seu trabalho.
Dê um bom testemunho para que essa pessoa ao seu lado seja resgatada pelo seu perdão por ela, pela humilhação que você assumiu por ela. Se humilhe, Jesus se humilhou para te resgatar. Então, primeiro, se achegue ao trono da graça, esse Jesus a quem nós buscamos em espírito e em verdade. Ele se compadece das suas limitações, porque ele assumiu as suas limitações na terra. Vou repetir: segundo, dependa, aceite a sua humanidade. Ore, a oração é dependência. A gente precisa orar mais, porque a oração demonstra dependência. E terceiro, a semelhança de Jesus, se humilhe, para que através da sua humilhação, se humilhe diante de Deus, humilhai-vos diante de Deus. Tiago diz, para que ele vos exalte, e se humilhe diante dos homens, como Jesus se humilhou. Como diz a palavra de Deus, foi ultrajado, foi humilhado e não abriu a boca, mas entregou àquele que julga todas as coisas. Deixa que Deus cuida, deixa que Deus faça, deixa que Deus mude, deixa que Deus convença. Precisamos assumir a nossa posição, a nossa humilhação, a nossa dependência, para que, se for necessário, pessoas sejam salvas, pessoas sejam resgatadas pelo poder do amor de Jesus em nosso coração, em nós e através de nós. O ser espiritual, olha que interessante, eu queria terminar com essa frase: o ser espiritual se tornou humano, para que o ser humano pudesse se tornar espiritual. O Filho de Deus se tornou filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem se tornar filho de Deus. Então Jesus vem a esse mundo, assume as suas limitações físicas, para que eu e você nos tornássemos, através da sua humilhação na cruz por nós, para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. Amém? Eu queria terminar orando e clamando para que, eu não sei quais são as limitações que você está enfrentando na sua vida hoje. Se elas são de origem física, intelectual, emocional, espiritual, relacional, familiar. Quais são as suas limitações? Eu gostaria que você orasse a Deus, a Jesus agora, se achegasse ao trono da graça e recebesse socorro em ocasião oportuna. Amém? E que você busque a esse Jesus e viva pleno do seu Espírito Santo, para que você possa suportar as suas limitações, no poder e na força dele, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã. Eu te agradeço porque nós temos esse privilégio, através da humilhação de Jesus, através do esvaziamento de Jesus, da sua obediência a Deus Pai, em pisar aqui na terra por amor a nós. Nós temos o privilégio de buscar esse Jesus, de se achegar a esse trono da graça e receber socorro em ocasião oportuna. Esse Jesus que foi tentado à nossa semelhança, igual a nós em todas as circunstâncias, em todas as nossas esferas de limitações, ele também foi tentado, mas sem pecado. Por isso pode nos socorrer hoje, agora, pode nos perdoar dos nossos pecados e nos dar a oportunidade de viver movido, de viver encharcado por esta graça. Papai, ensina-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a sermos humanos, a assumirmos a nossa humanidade e rendermos a nossa humanidade ao Senhor, a dependermos do Senhor, ó Pai,
em todas as coisas, através da nossa oração, através da petição, através das ações de graças. E ajuda-nos também, ó Deus, se for necessário, se for preciso, nos humilharmos para que vidas sejam salvas, para que a nossa casa seja salva, para que o nosso casamento seja salvo, para que os nossos filhos sejam salvos, se humilhar para resgatar, se humilhar para salvar, como Jesus fez por nós, para que o ambiente do nosso trabalho tenham pessoas salvas ou sejam pessoas salvas, para que nesta igreja, tenham pessoas e sejam pessoas salvas através do nosso serviço, da nossa humilhação, porque nada daquilo que eu ou você tivermos que fazer por alguém, Jesus já não tenha feito por nós. Jesus já não tenha feito por nós. Como diz Paulo, sejamos imitadores de Jesus, imitadores, e que as pessoas, ao nos imitarem, possam imitar Jesus também, aquele na qual nós imitamos. Em nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos por esta manhã, por esse tempo juntos, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.